Então, pessoal, vamos agora para uma das funções gratuitas também do nosso plugin, tá? Que é o HydroViews, é uma função para criar vistas automaticamente a partir dos ambientes, tá? E também tem outro tipo de vista que a gente cria, que eu vou mostrar lá, que são as vistas técnicas. Mas, basicamente, é uma função lá do Revit que é para criar a vista automaticamente, sem você ficar precisando criar 3D, planta baixa, corte, elevação. Ele vai criar tudo automaticamente. Vamos lá para a tela do Revit. Aqui eu voltei para o nosso projeto, tá? Que é aquela mesma arquitetura. Trouxe aqui para a gente ver. E eu apaguei aqui, ó, se vocês puderem ver, apaguei aqui todas as plantas, tá? De detalhamento, só tem aquelas nossas plantas de modelagem. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa primeiro estar com as plantas de documentação criadas. Eu deixei as documentação só do térreo aqui. Por quê? Porque a gente precisa colocar a nossa referência da chamada de detalhe, tá? Vou explicar isso lá agora quando eu for mexer no plugin. Então você vai precisar pegar essa sua planta de modelagem, duplicar ela, tá? E deixar ela como se fosse planta de documentação. Vou até mudar aqui o padrão, o modelo de vista dela. No caso, doc.id aqui, eu vou colocar para documentar para a planta de documentação, tá? Ela vai vir aqui para baixo e essa de esgoto também vai vir aqui para a planta, para o modelo de vista de documentação aqui do meu template. Beleza? Então, ó, plantas de vista, vistas de plantas gerais já criadas, vou apagar esse corte aqui, acho que tem o 3D, só os 3D geral. Documentação de hidráulica, documentação de esgoto do térreo. Então, você vai precisar criar de todos os pavimentos de uma vez só também para facilitar aí. Então, ó, detalhamento, a gente vai vir agora em detalhamento e entrar em HydroViews agora diretamente. Então, vamos colocar aqui na tela cheia, porque é muita informação para a gente lidar, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui por vistas, de criação de vistas por ambientes. Vamos lá, vamos falar uma questão de configuração que existe em várias funcionalidades aqui no nosso plugin, que são as funcionalidades de perfil, tá? Você pode fazer suas configurações uma única vez, clicar aqui em salvar perfil, igual o meu já tem aqui, ó, de água fria, de esgoto, padrão, tudo certinho, e você fica sempre carregando essas configurações sem precisar estar configurando tudo aqui do zero, tá? Primeiro ponto é esse, vai valer para vários tipos de funcionalidades aqui no nosso plugin. Beleza? E o que a gente vai configurar aqui? Tá? Primeiramente, a gente vai ter que configurar as vistas por ambiente e a gente vai ter algumas configurações. Essas configurações aqui na esquerda dizem respeito à nomenclatura, modelo de vista e escala e offset. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiramente, vamos falar sobre nomenclatura. Então, as configurações de nomenclatura das vistas, elas são parametrizadas. A gente vai montar o nome das vistas de acordo com parâmetros, tá? São poucos parâmetros que a gente tem aqui dentro, tá? Eu coloquei aqui em texto porque ele ficou, acho que fica um pouco mais fácil de mexer do que aumentar a interface aqui e ficar mais ruim da gente entender, tá? Mas basicamente a gente vai montar as vistas de acordo com um separador, tá? O tipo da vista e o nome do ambiente. Basicamente isso aqui, tá? Então, ó, eu estou colocando aqui que o meu separador, que é o que vai ficar aqui entre os parâmetros, vai ser um underline. Então, ele vai colocar 3D, underline, 01, underline, o nome do ambiente, banheiro, por exemplo. Se eu colocar um traço, ele vai fazer esse separador sendo um traço. Beleza? Dígitos da sequência. Então, na nossa criação de vista, a gente tagueia a sequência dos ambientes, tá? A sequência das vistas. Então, vai ser o 3D, underline, 01, underline, enfim, banheiro, underline, área de serviço e por aí vai. Então, o número de dígitos da sequência é a quantidade de dígitos que você vai colocar nessa numeração, tá? Então, pode ser 01, pode ser 02, se você deixar 2 aqui. Se eu deixar 1, ele vai colocar 1, 2, 3, 4. Se eu colocar 3, ele vai colocar 001, 002, 003. Por aí vai. Tá? Eu vou sempre deixo 2 aqui. Aqui embaixo, a gente vai marcar a vista original das chamadas de detalhe, que foi aquelas vistas de documentação que eu falei para vocês criarem, que é a vista onde a chamada de detalhe vai fazer sua referência lá embaixo. Então, vem aqui, ó, vamos criar primeiro só da hidráulica do térreo. Isso é muito importante, gente. A função, ela cria automaticamente, mas para você fazer uma configuração correta, você tem que criar por disciplina e depois por nível, para você conseguir referenciar os detalhes de forma correta, beleza? Pelo menos os detalhes você vai ter que fazer por nível e por disciplina. Então, a gente vai ter que fazer todas as plantas de hidráulica do térreo, depois todas as plantas de esgoto do térreo, depois iria para o próximo pavimento. Então, todas as plantas do primeiro pavimento de hidráulica, todas as plantas do primeiro pavimento de esgoto e por aí vai. Então, no caso, teria que rodar sempre 2 vezes no mesmo pavimento, uma para cada sistema. Beleza? Vamos começar aqui com hidráulica, tá? Então, eu vou colocar doc ida térreo, tá? E aqui eu vou colocar as configurações das minhas vistas. Então, ó, chamada de detalhe. Então, aquela plantinha de piso, que é a ampliação, que a gente vê só o ambiente na planta de piso. Qual é a nomenclatura que ele está pegando aqui? Ele está pegando type, cep, index, cep, room, tá?
O que é cada coisa aqui? Type é o tipo da vista, então no caso detalhamento, tá? Ele vai colocar como se fosse detalhamento. Então ele vai colocar como detalhamento, CEP é o separador, detalhamento, underline, index é a sequência, então ele vai colocar det, underline, 01, underline, room é o nome do ambiente, então ele vai colocar det, underline, detalhamento, underline, index 01, underline, banheiro, tá? Eu quero colocar aqui para hidráulica, depois do type, vou colocar a separação IDA, para identificar que é uma vista de hidráulica, tá? Posso colocar logo IDA underline, eu posso colocar IDA CEP de novo, tá? CEP aqui, ó. Então ele colocou, ó, por exemplo, det, underline, ida, underline, 01, underline, banheiro. Você pode configurar da forma que você achar melhor. Se você quiser ver como é que tá ficando, você vem aqui, ó, ver prévia de nomes, ele vai mostrar aqui para vocês, ó. O detalhamento tá ficando assim, ó, det, underline, ida, underline, 01, underline, depósito 1, tá? E aí, quando eu for mexendo aqui nos outros, vai mudar aqui também. View template, modelo de vista que você está usando aqui nos detalhamentos, tá? No meu caso, eu tenho um modelo de vista só para os detalhamentos, ó. Dock, AF aqui, planta baixa, hidráulica, detalhe. Escala que você vai colocar nesse detalhamento, 1 para 20, 1 para 25, para aqui eu uso 1 para 25, beleza? Offsets, eu sempre recomendo você deixar no detalhe só isso aqui, 200 milímetros, tá? 20 centímetros, que é o espaço que ele vai colocar para fora do ambiente para poder pegar na vista. Então, normalmente o ambiente ele é dentro, tá? Dentro das paredes, ali na área útil, mas a gente quer ver as paredes também, obviamente, porque tem instalação na parede. Então, ele vai pegar de dentro do ambiente 20 centímetros para cada lado, um offset. Beleza? E aqui acabou a configuração. E o resto se repete aqui para o 3D. Vamos fazer mais rápido aqui no 3D. Vou pegar aqui e colocar IDA de novo. IDA underline dessa vez. Você vê que vai funcionar da mesma coisa, ó, da mesma forma. 3D, underline, IDA, underline 02, depósito. Ok? Modelo de vista é o meu dock ID isométrico aqui. E a minha escala 1 para 20 aqui para a vista 3D, tá? Aqui a única coisa que eu faria é que aqui em fundo, pelo menos no esgoto, talvez aqui não seja necessário. Mas na parte de baixo, no esgoto, colocar aqui pelo menos 600, tá? Porque às vezes a gente tem uma coisa mais funda ali no esgoto, mais enterrada, que se a gente deixasse só 200 às vezes não vai pegar, tá? E aí as elevações, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, colocar IDA, colocar CEP e fechar. Beleza? Modelo de vista aqui, ó, elevação interna. Tá, escala 1 para 25, vou deixar aqui, vou deixar até 1 para 50 aqui nessa escala, para não ficar tão grande, tá? E aqui também deixo sempre 200 para ele pegar só ali as extensões dos ambientes, mais um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. O ambiente normalmente ele já pega até o forro ali, tá? Já vai o pavimento inteiro, então normalmente não precisa aumentar muito isso aqui não. Beleza? Como é que a gente cria agora as vistas? Eu vou salvar esse perfil, tá? Vou dar um nome aqui, AF, vou botar aqui hidráulica, na verdade. Hidráulica. Salvar perfil, salvei. Então, toda vida que eu quiser agora criar plantas de hidráulica, eu já vou puxar aqui. E eu vou procurar aqui, ó, por ambientes no térreo, tá? Do térreo, nem tudo, obviamente, eu vou criar vista, porque eu vou criar vista só dos ambientes molhados. Então, eu vou procurar aqui, ó, área de serviço. Área de serviço, eu vou criar detalhamento 3D aqui, ó, e as elevações. Banheiro, serviço, eu posso pesquisar também, tá? B ponto, ó, já aparece aqui, ó, marcar det, 3D e elevação. Aqui embaixo ele já marca tudo. Então, vou pegar e botar banheiro, digitar. Já apareceu. Marcar det, marcar 3D, marcar elevação. Talvez meu mouse esteja aqui em cima, tá? Minha câmera, vou mexer aqui para vocês verem, ó. Marcar det, marcar 3D, marcar elevações. Ele marca tudo de uma vez, tá? Vou voltar aqui a câmera para onde ela estava. Beleza? Deixa eu procurar aqui mais um. Banheiro serviço já foi. Acho que tem. Deixa eu ver se tem mais aqui. BN, tá? BN tem. BN social. Deixa eu ver. Cozinha. Tem também. E área de serviço. Ah, já marquei ela também. Gente, aqui nas elevações não tem muito como a gente saber qual é a direção, tá? A gente vai ter que criar e depois vir reavaliando quais são as elevações realmente necessárias aqui, tá? A gente não consegue ver porque cada ambiente vai ter uma rotação, vai ter uma orientação, isso aqui não tem muito como a gente prever, beleza? Mas eu cliquei aqui em todos os ambientes necessários e vou clicar aqui, ó, gerar vistas. Depois de carregar um tempinho, ele vai criar aqui, vai me dizer, ó, criou 25 vistas, 5 chamadas de detalhe, 5 3D e 15 elevações, tá? Então, eu vou clicar aqui em concluir. Se a gente vê aqui, ó, em hidráulica, né? Eu criei só as de hidráulica, ele já criou aqui os detalhamentos de hidráulica, tá? Criou minhas vistas 3D e também criou as elevações, ó. Ele já está numerando aqui, que já coloca o nome do ambiente, tá? E aqui eu vou ver quais são as vistas que realmente não são necessárias, tá?
para o meu projeto. Essa daqui já parece ser mais ideal, essa daqui já deve ver mais de lado, ver de costas, essa daqui. Então, sim, vai ter vista que realmente a gente vai precisar apagar. Ó. Essa daqui é um exemplo, tá? A gente vai vir aqui e vai ter que ir apagando algumas vistas que não são necessárias, tá? Então, criamos agora, gente, todas as vistas utilizando os ambientes. Só que a gente ainda tem mais, tá? Tem mais coisa para fazer. Então, vamos lá, voltar aqui em HydroViews, tá? Dentro de HydroViews, a gente tem uma segunda função, que é as nossas vistas técnicas, tá, gente? Então, além de vistas de ambiente, a gente também cria uma vista de 3D para o barrilete, para o boiler, sistema de recalque, sistema de aquecimento. A gente cria vários 3Dzinhos desses das partes técnicas do nosso projeto, tá? E aí a gente criaria isso manual? Lógico que não, a gente já trouxe a solução para vocês. Então, basicamente, vai funcionar como aqui. Você vai marcar qual é o parâmetro de descrição que você usa nas suas famílias, tá? Se você utiliza as famílias da UMAP, que eu uso hoje, são muito boas, tá? Esse parâmetro aqui, ó, um map descrição do material, esse aqui, ó, tá? O separador aqui você vai deixar o mesmo separador que você quiser e o dígito também da sequência. E aqui você vai marcar quais os sistemas tem no seu projeto. Se você tiver um sistema de recalque, você vai marcar sistema de recalque. Se você tiver reservatórios superiores, que obviamente vai ter, você vai marcar. Sistema de pressurização, se tiver um pressurizador, você vai marcar aqui também. Sistema de aquecimento solar, sistema de aquecimento a gás, tá? E boilers também. Se eu não me engano, eu acho que nesse projeto aqui não tem sistema de aquecimento, mas eu coloquei umas peçazinhas aqui, ó, só para mostrar como é que eles vão funcionar, beleza? Deixa eu colocar um outro aquecedor aqui, porque esse aquecedor aqui não tinha o nome gás, né? Se ele não pegar o nome gás, ele não vai criar, tá? Então, pessoal, coloquei aqui, ó, o meu aquecedor de passagem a gás. Vou voltar aqui, ó, em HydroViews, vistas técnicas, tá? E vou marcar aqui o parâmetro que eu utilizo para as descrições, que é esse aqui. E vou colocar também, ó, o modelo de vista, que no caso aqui vai ser DOC AF isométrico, tá? Escala 1 para 20. E aqui os offsets também eu vou deixar sempre 200, porque ele já pega os limites ali. Qualquer coisa eu posso colocar aqui 600, cima e baixo, também um pouquinho melhor, maior. Vou subir aqui para ele pegar a vista como um todo e não ter problema, tá? E vou marcar tudo aqui, ó. Marcar todas, tá? E vou clicar aqui em gerar vistas. Então ele vai criar as vistas para cada elemento separadamente, já para você fazer o detalhamento. Então, aqui ele já criou 8 vistas, tá? 17 elementos técnicos identificados. Então, ele identificou mais elementos, mas ele, obviamente, quando ele identifica que tem mais de um elemento naquela mesma região, ele cria uma vista só, para, obviamente, não criar um monte de vistas desnecessárias, tá? Então, aqui, ó, vistas 3D, aqui, ó, boilers, já criou o 3D com boiler, criou o aquecedor a gás aqui, criou o sistema solar aqui também, ó, que eu já coloquei aqui. Reservatórios superiores, aqui ele não identificou que é reservatório inferior, tá? Ele vai marcar aqui como reservatório superior, mas aqui você só vir e dá uma editada aqui, reservatório inferior, tá? O superior também tem um que ele está identificando, gente, tanque, tá? Porque a palavra-chave que ele identifica é tanque, tá? Porque isso aqui tem tanque no nome, tá? Esse é literalmente o tanque forte e leve. E aí alguns você vai ter que apagar porque ele vai criar tanque de máquina de área de serviço, tá? Aqui ele criou o barrilete já, ó, bem certinho. E do sistema de recalque ele criou aqui das bombas da piscina, tá? Não tá mostrando aqui porque tá com o modelo de vista de água fria. Mas se eu colocar aqui, ó, já criou meu 3D aqui das bombas da piscina, eu posso aumentar um pouquinho. E criou também do meu sistema de recalque, tá? E eu posso vir aqui só aumentar um pouquinho para pegar o restante das modelagens aqui, ó. Criou já todos os 3D necessários para a gente estar colocando ali no nosso projeto, beleza? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente já vai montar essas pranchas de forma praticamente automática.